O caso de hoje é super recente e eu vejo que muita gente está confusa com tudo o que aconteceu e também com o que está acontecendo. E por isso eu vou contar essa história para vocês da forma mais fácil possível de se entender e eu tenho certeza que no final deste vídeo toda essa história vai ficar esclarecida de uma vez por todas para você. É claro que antes disso eu vou pedir para vocês deixarem o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal, e se inscrever se ainda não for inscrito. E agora sim, gente, vamos logo para essa história de hoje. Michael Luciano Borges nasceu em 2004 nos Estados Unidos. Ainda enquanto era criança, ele se mudou com parte da família para a Romênia. Pelo que se sabe, o seu pai era americano e a sua mãe norueguesa, tanto que nos últimos anos ele estava vivendo na Noruega e cursando cibersegurança. Ele tinha conhecimento avançado em tecnologia da informação e aparentemente era um bom rapaz, acima de qualquer suspeita. A história dele com o Brasil teve início enquanto uma brasileira que viajava pela Europa acabou conhecendo o rapaz através de um aplicativo de relacionamento. Os dois marcaram um encontro e aparentemente gostaram bastante um do outro. Só para deixar claro, gente, a identidade da brasileira envolvida no caso foi mantida em sigilo pela polícia. E eu, claramente, manterei o sigilo sob a identidade dela no decorrer deste vídeo. O que eu posso compartilhar com vocês é que a menina vinha de uma boa família que inclusive tinha uma ótima condição financeira. Bom, em julho de 2024, o Michael veio para o Brasil para conhecer a família da tal garota, que é de Balneário Camboriú, que fica no estado de Santa Catarina. Os dois continuaram ficando e a coisa estava ficando séria entre eles, tanto que logo depois a brasileira viajou para a Europa para conhecer os familiares do rapaz. Ele parecia ser um verdadeiro príncipe encantado, um rapaz romântico que sempre tinha atitudes de um verdadeiro cavalheiro. Algum tempo depois da brasileira voltar da Europa, o Michael entrou em contato com ela e disse que estava sentindo muito a sua falta e contou que conseguiu um acordo com a faculdade para concluir o semestre de forma online. Assim, ele poderia vir para o Brasil para ficar com ela nesse período. Claro que ela também ficou animada com a possibilidade de poder ficar mais perto do seu príncipe encantado e em setembro de 2024 o Michael embarcou para o Brasil. Seu destino era Balneário Camboriú, uma das cidades mais luxuosas do Brasil. Assim que se estabeleceu na cidade, ele alugou um apartamento para morar e a sua namorada passou a ficar quase que 100% do tempo no apartamento dele. Os dois estavam vivendo basicamente uma vida de casados, e foi aí que os problemas começaram a surgir. Aquele príncipe encantado deu lugar a um homem ciumento e controlador. Ele tinha várias explosões de ciúmes e às vezes até se tornava agressivo. É claro que isso acabou tornando aquele relacionamento bastante tóxico e o Michael sempre arrumava motivos para brigar. Sua namorada não podia nem sair com as amigas, que ele já ficava furioso, e com o tempo foi piorando. Chegou a um ponto em que ele não gostava que a sua namorada nem mesmo falasse com as suas amigas por telefone. Mesmo assim, o casal permaneceu junto. No final do ano de 2024, o Michael convidou a sua irmã para passar a virada de ano aqui no Brasil. Ele disse para ela que Balneário Camboriú tinha uma das melhores viradas de ano do mundo e que ela precisava vir para eles viverem esse momento juntos. Assim que a irmã do rapaz chegou, eles foram todos para a casa dos pais da sua namorada, que morava em uma casa enorme em um condomínio de alto padrão. O casal tinha tudo para se acertar e com certeza eles teriam um futuro promissor pela frente. No entanto, os ciúmes do Michael não diminuiu. Ele continuou querendo controlar a sua namorada, algo que foi percebido até mesmo pelos pais dela, que já estavam preocupados com a garota. É claro, gente, que ela tinha tudo para querer terminar com aquele rapaz, mas eu acho que no fundo ela acreditava que ele iria melhorar, que era uma fase, que provavelmente ele estava deslocado por não estar em seu país. Enfim, eu sinceramente até consigo entender os motivos pelos quais a brasileira talvez tenha pensado que ele seria um homem melhor. Afinal de contas, ela tinha conhecido um príncipe encantado, um Michael totalmente diferente
do que ele estava sendo agora. E além disso, não tinha por que ela terminar com ele, arrumar mais confusão, sendo que em janeiro ele já teria que voltar para a Noruega para tentar conseguir, né, essa licença para estudar online novamente, porque ele tinha autorização para estudar o último semestre de forma online. Se ele quisesse continuar o curso de forma online, ele precisaria de uma nova autorização para um novo semestre. Então, assim, para que ela ia arrumar briga, terminar com ele, criar caso, sendo que logo ele não estaria mais aqui também, né? Talvez seria mais fácil esperar ele voltar para o seu país e depois acertar as coisas. Enfim, eu não sei o porquê ela continuou nesse relacionamento que estava caminhando para um relacionamento abusivo, mas ela continuou. O retorno do Michael para a Noruega estava marcado para o dia 7 de janeiro, e no dia do seu retorno para a Noruega, o Michael brigou novamente com a brasileira. Ela iria com ele até o aeroporto, aliás, iria não, porque ela foi, tá, gente? Ela foi com ele até o aeroporto, o voo sairia do aeroporto de Florianópolis, que fica mais ou menos 1 hora de Balneário Camboriú, e durante todo o trajeto os dois foram brigando. Ela estava assim muito abalada com toda essa situação e ele brigando com ela no caminho era algo desesperador, né? O Michael era quem estava dirigindo o carro e depois que ele embarcasse, ela voltaria sozinha dirigindo o veículo até Balneário Camboriú. Mesmo com todas as brigas e todo o caos que estava acontecendo, o casal não tinha se separado, eles permaneciam como um casal e, obviamente, o relacionamento à distância seria mais complicado ainda. Mas até aquele momento eles tinham um acordo de continuarem juntos, tá? Até aquele momento do aeroporto, nada tinha mudado, o namoro continuava. Quando chegou no aeroporto, os dois desceram do carro, pegaram as malas e foram fazer o check-in. Mas assim que entraram no aeroporto, Michael disse que não estava encontrando os seus documentos, o seu passaporte. Ele disse que provavelmente tinha esquecido dentro do carro. Nesse momento, ele sugeriu que os dois fossem até o veículo para pegar os documentos. A brasileira, então, respondeu ao namorado dizendo que seria mais fácil e mais rápido se ele fosse sozinho buscar esses documentos, porque assim ela ficaria lá cuidando das malas. Porque realmente, gente, se formos parar para pensar, andar com malas para cima e para baixo, além de cansativo, acaba levando muito mais tempo. Principalmente nesse caso, que o cara tinha ficado uns 6 meses aqui no Brasil, devia estar cheio de bagagem pesada, então fazia todo sentido ela ficar lá com as malas, quietinha enquanto ele buscava os documentos. E ele fez isso. Ele seguiu o conselho da namorada e foi sozinho buscar os documentos. Só que 10 minutos depois, ele voltou esbaforido, dizendo que não tinha encontrado o carro. O que sinceramente era muito estranho, afinal de contas, ele havia estacionado o veículo. Mas a brasileira pensou que talvez ele estivesse nervoso com a viagem e por isso não estava raciocinando direito. De qualquer forma, ela pediu para que ele ficasse com as malas então, que ela iria buscar os documentos. Mas quando ela chegou no carro, ela percebeu que tinha alguém atrás dela e ao se virar deu de cara com o Michael, ou seja, ele estava seguindo ela o tempo todo. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali e ele disse que tinha resolvido ajudá-la a procurar os documentos no carro. Gente, ela não desconfiou que havia nada de errado e eu super entendo, afinal de contas, ninguém imagina que o seu parceiro quer fazer algo ruim com você. Mas eu imagino que essa cena dele atrás dela no carro foi quase como uma cena de filme de suspense ou de terror, daquelas que a pessoa é perseguida, sabe? Bom, eu sei que o pessoal que assiste True Crime já ficaria desconfiado na hora da situação, mas não era o caso dela e prontamente ela começou a procurar os documentos do rapaz dentro do carro. Mas não tinha nada lá e ele sabia que ela não encontraria os documentos porque a todo momento estava tudo dentro da mochila dele. A brasileira já tinha sugerido várias e várias vezes que os documentos estavam na mochila, mas ele a todo momento dizia que já tinha olhado e tinha certeza de que não estavam lá. Mas estavam sim, e a gente só sabe disso porque ela decidiu tirar a mochila dele, dizendo que ela mesma ia achar porque ele não estava olhando direito. E assim que ela pegou a mochila e abriu a bolsa, todos os documentos estavam lá dentro, inclusive bem à vista. Era impossível
que ele não tivesse visto se realmente tivesse procurado. Assim que ela encontrou os documentos, o Michael sentou no banco do carro e começou a dizer que estava passando muito mal, que não estava bem e que precisava ir para o hospital. A brasileira pensou que ele estava tendo uma crise de ansiedade e sugeriu que ele fosse até o ambulatório do aeroporto, porque o hospital ficava longe dali. Só para contextualizar para vocês, neste momento ele estava sentado no banco do carro e a sua namorada estava em pé, na frente ali da porta. Ela até chegou a checar se ele estava com febre, fez uma checagem rápida do seu bem-estar e sugeriu mais uma vez que ele fosse para o ambulatório. Nesse momento ele levantou, deu 2 passos à frente dela, dizendo que sim, que era uma boa ideia ir para o ambulatório, mas ele olhou para o banco do carro e falou: "Droga, meu celular ficou ali dentro. Pega pra mim pra eu não ter que abaixar, eu não tô bem, se eu abaixar eu vou cair no chão." E quando a brasileira se abaixou no banco do carro para pegar o celular, o Michael pulou por cima dela e deu um mata-leão na garota. E ele só soltou do seu pescoço quando ela estava desacordada. Depois disso, ele ajeitou ela no banco, foi até o porta-malas, pegou alguma coisa e foi pro banco do motorista. Imagens de câmeras de segurança mostram que ele ficou um tempo lá parado. Talvez nesse momento ele também estava planejando o que iria fazer, embora eu pense que ele já tinha planejado tudo isso muito antes. Bom, após uma breve pausa, ele foi sair com o carro e uma prova do nervosismo do homem é que ele acabou batendo no veículo que estava atrás dele. A batida o deixou mais nervoso ainda e ele saiu correndo de lá. Nesse meio tempo, a brasileira acordou e ela acabou conseguindo se jogar para fora do carro e recebeu a ajuda do pessoal do aeroporto, enquanto Michael fugia da cena do crime. Eu, sinceramente, fico embasbacado, porque assim, aeroporto é uma área super monitorada. Como que esse homem conseguiu fugir, sumir assim tão rápido, né? Bom, os pais da menina foram avisados sobre tudo o que tinha acontecido e eles, junto com a irmã do Michael, foram até o aeroporto para dar todo o suporte que ela precisaria. Depois de receber atendimento médico e fazer uma denúncia na delegacia, ela voltou para casa com os seus pais e, é claro, todos estavam com muito medo. Afinal de contas, o agressor estava foragido e ele sabia onde ela morava. Inclusive, a todo momento ela recebia mensagens dele ameaçando a sua integridade física. Ele dizia que iria voltar para terminar o que começou. E por mais que ela tivesse bloqueando os contatos dele, ele estudava cibersegurança e tinha acesso fácil a dark web e outros mecanismos perigosos da internet que facilitavam a conexão que ele tinha, os contatos que ele tinha com o celular dela. Então ele mandava mensagem de vários e vários números diferentes. O que fazia ela e a sua família se sentir um pouco segura é que eles moravam em um condomínio de alto padrão que tinha uma ótima estrutura de segurança. Mas mesmo assim os seus pais fizeram questão de ter certeza que ela nunca ficaria sozinha em casa e nem sairia sozinha na rua, pelo menos até o Michael ser capturado. No dia 17 de janeiro, a brasileira estava andando com a sua mãe de carro por uma avenida que fazia parte do trajeto para o condomínio onde elas moravam. E nesse trajeto, elas acabaram avistando o Michael com um batom e uma bolsa rosa. Embora ele estivesse vestido com as suas roupas de costume, que inclusive a brasileira reconheceu, elas acreditam que o batom e a bolsa era para servir como uma espécie de disfarce. Afinal de contas, a polícia estava procurando por um homem hétero padrão, e naquele momento a estética que ele apresentava era de um menino gay ou não binário. Claro que imediatamente a garota e a sua mãe acionaram a polícia, contaram como ele estava e onde estava, e embora os oficiais tivessem sido rápidos em vasculhar a área, eles não encontraram o Michael. Alarmados com a situação, a família resolveu sair da casa onde eles moravam e passar um tempo em um apartamento que a família tinha. Um apartamento que o Michael não sabia o endereço, mas mesmo assim ele foi visto nas proximidades do prédio. Foi aí que eles descobriram que ele estava utilizando os seus conhecimentos em cibersegurança para rastrear a menina através do seu celular. Inclusive, naquele dia, a menina desceu até a portaria para pegar uma pizza que tinha pedido para jantar com a sua família e ela viu o Michael do outro lado da rua olhando diretamente para ela. A polícia foi chamada,
mas mais uma vez ele desapareceu igual fumaça. Para resolver essa situação, a família da garota bolou um plano. Eles voltaram para casa do condomínio, deixaram o celular da menina lá e depois voltaram para o prédio, e a brasileira configurou um novo aparelho de telefone. Desta forma, mesmo que ele rastreasse a jovem, ele não saberia onde ela estava, porque o celular dela estava dentro da casa no condomínio. Então ele imaginaria que ela teria voltado para casa. Na realidade, tanto dentro do condomínio quanto dentro do prédio, eles se sentiam seguros, porque afinal de contas, os dois lugares tinham sistemas de segurança bem eficazes. A ideia, na verdade, era afastar o rapaz o máximo possível da garota, para que ela pudesse sair na rua com um pouco mais de tranquilidade, já que eles acreditavam que o Michael ficaria atrás do celular dela e o celular dela estava no condomínio de casas, uma localização totalmente diferente do prédio onde a família estava realmente vivendo. De qualquer forma, a casa estava sendo muito bem cuidada porque os funcionários da residência continuavam lá dando toda a manutenção e limpando o imóvel. E ninguém imaginava que o pior ainda estava por vir. E tava, viu, gente? A verdade é que todo mundo tinha uma falsa sensação de segurança dentro do condomínio e dentro do prédio. E a família às vezes ia para casa do condomínio, mas eles iam de carro, certo? Então estavam seguros dentro do carro, passavam pela portaria, iam para casa, depois saíam da casa e iam de carro para o prédio. Então o trajeto ali próximo do condomínio, eles sempre estavam dentro do carro, então eles se sentiam seguros. E dentro do condomínio não teria nenhum problema, né? Afinal, tinha uma portaria 24 horas, tinha segurança. Eles estavam seguros ali dentro. Ou pelo menos achavam que estavam, porque no dia 19 de janeiro de 2025, o Michael conseguiu entrar dentro do condomínio de casas onde a família morava. Ele utilizou um disfarce e entrou junto com algumas outras pessoas que estavam indo para uma festa que estava acontecendo. É importante ressaltar que o condomínio estava ciente de que ele não podia entrar e estavam cientes também de que ele estava foragido da polícia e que tinha um mandado de prisão emitido para ele. Mas de alguma forma ele driblou a portaria e entrou no complexo residencial de alto padrão. Como a gente sabe, a família da sua ex-namorada e a sua ex-namorada não estavam lá, mas por coincidência do destino, nesse dia específico eles foram para lá para pegar algumas coisas. Eles não sabiam que o Michael estava dentro do condomínio e nesse momento ele estava se escondendo esperando a hora certa para atacar. E felizmente a família da brasileira conseguiu entrar e sair da casa sem que nada acontecesse. Às 3 horas da manhã do dia 20, o Michael conseguiu invadir a casa da família. Ele entrou pela lavanderia da residência e ficou lá esperando alguém chegar. Ele conseguiu, gente, driblar todo o sistema de segurança da casa. Às 8 horas da manhã, uma funcionária da residência chegou na casa. O seu marido sempre a levava para o trabalho e nesse dia ela precisava descarregar alguns produtos de limpeza que tinha ficado a cargo dela de comprar, já que a família não estava ficando lá, então precisava passar no mercado, pegar esses produtos. A família mandou o dinheiro para ela, ela pegou os produtos e foi para casa. E o seu marido foi ajudar a descarregar todos aqueles itens. Mas assim que eles entraram no imóvel, os dois foram rendidos pelo Michael, que estava armado. Ele conseguiu comprar essa arma através da Deep Web e, como a gente sabe, ele era muito inteligente e cursava cibersegurança. Então ele tinha as ferramentas corretas para acessar espaços obscuros da internet e conseguir tudo o que ele quisesse. Ele era muito inteligente, ele conseguiu entrar no condomínio, entrar na casa. Ele tinha uma inteligência, gente, que se ele usasse para o bem, seria muito bem aproveitada, mas ele escolheu o outro lado, né? O casal ficou refém do Michael e ele ficou esperando a sua ex-namorada chegar. Por volta do meio-dia, ele estava cansado de esperar e resolveu colocar fogo no quarto dos pais dela. Depois ele ameaçou colocar fogo na funcionária da casa e no seu marido, que estavam sentados no sofá da sala. Quando ele começou a jogar um líquido inflamável em volta do casal, o
o marido da funcionária foi para cima dele e nesse momento o Michael disparou contra o homem e depois disparou contra a funcionária. Infelizmente, o marido da mulher perdeu a vida imediatamente, mas ela sobreviveu e enquanto Michael saía do condomínio, a funcionária ligou para os donos da casa e contou tudo o que tinha acontecido. A polícia foi acionada, mas antes deles chegarem, o Michael conseguiu sair basicamente pela porta da frente do condomínio como se nada tivesse acontecido e como se ele não fosse um fugitivo procurado que estava bloqueado de entrar no complexo de casas. Essa segurança desse condomínio, sinceramente, é brincadeira, viu, gente? Como que... Não vou nem falar nada. Bom, ele fugiu e inclusive conseguiu sair do país, mesmo sendo procurado pela Interpol. Aliás, existia 3 alertas vermelhos da Interpol para a captura do Michael, e mesmo assim ele conseguiu sair do país com bastante facilidade. Ele ficou 8 dias foragido, até que no dia 28 de janeiro ele acabou sendo preso pela polícia boliviana enquanto tentava atravessar a fronteira para ir para o Peru. Ele portava documentos falsos, mas a polícia boliviana conseguiu identificar o homem através de um sistema de reconhecimento facial que busca foragidos listados na Interpol. O que me deixa assim um pouco chocado é que ele conseguiu sair do Brasil, país que ele cometeu os crimes, ou seja, a nossa polícia era para ser mais engajada em capturá-lo, e mesmo assim ele conseguiu escapar e só foi ser preso pela polícia boliviana. Enfim, é melhor eu nem falar nada, né? Bom, o fato é que ele foi preso na Bolívia e agora precisa passar por todo um processo de extradição antes de ser julgado. Ele tem 3 nacionalidades, ele é americano, norueguês e foi naturalizado romeno. O seu crime foi cometido no Brasil e ele está preso na Bolívia. Esse caso envolve muitos países e como ele é cidadão de vários países fortes do bloco europeu e também dos Estados Unidos, provavelmente esses trâmites internacionais vão demorar um pouco. O que a gente espera é que ele seja julgado e pague pelo seu crime, afinal de contas, ele tirou a vida de um homem, feriu gravemente uma mulher, agrediu a sua ex-namorada e a perseguiu, além de ter ameaçado ela várias vezes, ou seja, ele não fez pouca coisa e precisa pagar pelo que fez. Eu espero que se os países dos quais ele é cidadão tomarem partido nessa história, seja para puni-lo com a força da lei. Bom, como vocês perceberam, esse caso é bem recente, não faz nem um mês que ele foi capturado e agora vamos acompanhar, né, os próximos capítulos dessa história toda. Qualquer novidade eu volto para atualizar vocês, mas assim, a história é basicamente essa. O que a gente precisa saber agora é qual será a punição, qual será a sentença que o Michael vai enfrentar, né? E em qual país ele será julgado. Vamos ver aí como que vai desenrolar toda essa questão internacional. Espero que agora essa história tenha ficado clara para você. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.